A paz do Senhor, irmãos. Vamos meditar hoje em Josué, capítulo 6. E eu quero dizer para você que nós estamos no estudo aqui, meditando no livro de Josué. Estamos aqui no capítulo 6. E para você que perdeu os outros vídeos, nós temos aí na nossa playlist, aqui no nosso canal, que você venha acompanhar. Depois você venha assistir aí os outros vídeos, para você vir acompanhando comigo essa história maravilhosa. E hoje nós iremos meditar nesse livro, nesse capítulo 6, que o título diz assim: Jericó é destruída, Raabe é salva. Vamos lá, vamos ler aqui o versículo 3, 4 e 5. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar, vamos meditar aqui nessa palavra, porque Deus, Ele quer falar conosco nesse dia. Diz assim o 3: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. O 5. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vamos meditar um pouco aqui. A gente já vem estudando esse livro, e nós vemos aqui que essa cidade foi uma cidade prometida por Deus ao povo de Israel. E Josué foi levantado depois da morte de Moisés, e agora Josué está conduzindo o povo, continua conduzindo o povo para essa cidade, para conquistar Jericó. Depois que eles atravessaram o Jordão, agora o Senhor ordena a Josué que o povo se prepare, que o povo se organize para poder estar, fazendo a parte deles para conquistarem essa cidade. Então Jericó era uma cidade fortificada. Jericó era uma área de 32 quilômetros. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Imagina o tamanho dessa cidade. Era uma cidade fortaleza, considerada invencível por ter proteção dos deuses cananeus. Uma cidade fortificada. Uma cidade que era impossível de ser destruída, de ser invadida, porque os seus muros eram fortificados. E diante dessa cidade, o povo já tinha tido experiências maravilhosas com Deus, E depois de passar pelo Jordão, que foi algo, além das outras coisas que Deus já tinha feito depois que o povo saiu do Egito, o Senhor já tinha feito maravilhas. E aqui, depois da passagem do Jordão, aquele milagre que o Senhor operou, agora eles estavam diante dessa cidade, diante desses muros, e somente com uma coisa: a fé. Eles tinham que continuar confiando no Senhor, confiando na palavra, obedecendo a palavra de Deus para que eles pudessem conquistar. Aqui a gente já tira ensinamento para nossas vidas,
A gente precisa confiar em Deus e obedecer. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. Não adianta a gente querer conquistar com os nossos braços, né? Porque aqui eles não iam conquistar com o braço deles. Ia ser um ato direto de Deus, né? Ia ser um milagre de Deus ali. Assim como Deus já tinha feito outros grandes milagres, né? Coisas impossíveis ali diante dos olhos do povo. Agora, eles precisavam continuar obedecendo o que Deus estava falando para conquistar a terra. Então, para a gente conquistar, seja o que for, né? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos seguir os comandos de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Aqui o povo estava andando com Deus em obediência, em santidade, e aí eles conseguiram. Então, vamos lá continuar. Lembrando aqui que a Arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus ali, Deus estava no meio do povo, trabalhando de uma forma milagrosa, né? Maravilhosa. Essa arca seguia o povo. Então, sem a presença de Deus, o povo não ia conseguir fazer nada. Eles poderiam até tentar, mas eles não iam conseguir. Porque quem faz não somos nós, é Deus, né? Quem opera o milagre é Deus. A gente só tem que seguir os comandos, a gente só tem que obedecer a sua palavra e andar em santidade. E eu sempre vou repetir isso aqui, porque a palavra-chave de hoje é obediência. Obediência. Precisamos caminhar com Deus em obediência e em santidade. E quando a gente obedece, a gente se santifica, né? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos nos santificarmos. Então, as ordenanças de Deus, né? Eu vou falar só algumas coisas aqui que eu estudei. Então, Deus falou, né? Durante 6 dias, cada dia, né? Durante 6 dias, cada dia, eles deveriam rodear a cidade e os sacerdotes deveriam tocar as buzinas. Então, durante 6 dias, eles rodeavam. Agora, vocês imaginem. Tanto de gente que era, né? Crianças, mulheres, homens, guerreiros. Era muita gente para rodear essa cidade de 32 quilômetros. Vocês imaginem. Durante 6 dias, eles davam a volta na cidade. E era marchando, né? Era andando, não era correndo. Dava a volta na cidade durante 6 dias. Aí quando eles terminavam, eles voltavam para suas cabanas, para o arraial e descansavam. De manhã cedo estava o povo de novo, dando volta. Eu não estudei para saber questão de quanto tempo eles levavam, né? Mas pelo que a gente vê aqui, o tamanho de Jericó era bastante tempo. Então eles rodeavam durante 6 dias, em silêncio. Deus ordenou que apenas os sacerdotes iam tocar as buzinas e o povo em silêncio. Então eles rodearam durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor ordenou que eles rodeassem essa cidade 7 vezes seguidas. Então, no último dia, o 7º dia, eles deveriam rodear essa cidade. E quando eles ouvissem, né, a ordenança que Deus falou assim, ó, quando a buzina tocar, aí vocês gritam. Fiquem atentos, né, ao comando. Quando a buzina tocar, vocês gritam. Então eles deram as 7 voltas. E quando a buzina tocou, vamos ler aqui Josué 16, 6:16, que diz assim. Vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. É uma palavra tremenda, meu Deus. 6:16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes
a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Meu Deus. Vamos ler o 20. Então a ordenança de Deus estava aqui, né? Vamos ler o 20 aqui. Que diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Meu Deus! Que maravilha! Como Deus é maravilhoso! Andaram em obediência à palavra de Deus, se santificaram, fizeram tudo o que o Senhor ordenou, usaram a fé, acreditaram que Deus era poderoso para fazer, e os muros desabaram. Deus derrubou os muros de Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade indestrutível, invencível. Agora Deus destrói os muros. E não foi pelo grito dos homens. Foi pela fé, foi pela obediência. A cidade foi tomada pela obediência do povo, a palavra de Deus, e pela fé no seu poder miraculoso. Meu Deus, como nós podemos aplicar essa palavra nas nossas vidas nesses dias? Não é pela força do nosso braço que a gente consegue conquistar algo. Não é pelo nosso grito, não é pelo nosso esforço, mas é pelo poder miraculoso de Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Como eu sempre falo, a nossa bússola, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Não é pelo poder do seu braço que você vai conseguir o que você quer, mesmo que seja algo que Deus te prometeu. Não é pelo poder do seu braço, não é pela sua capacidade que você vai conseguir, é pela obediência. E a Bíblia diz que, eu vou colocar referência depois aqui, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta nós querermos mostrar para Deus que nós somos filhos bons, filhos perfeitos. A palavra de Deus fala que tinham pessoas antigamente que tentavam mostrar, os fariseus, eles tentavam mostrar para as pessoas que eles seguiam a palavra de Deus. Então eles oravam para as pessoas verem, eles tentavam dar os seus dízimos, sempre mostrar que eles faziam bondade, só para as pessoas verem que eles faziam. Mas a palavra de Deus diz, e está falando hoje conosco, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você entrar no seu quarto, falar com Deus no secreto, que Ele te ouve. Não adianta vivermos de aparência. Nós estamos num tempo que as pessoas, elas estão cansadas. Eu falo as pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem. Elas estão cansadas de ouvir,
e ouvir. Nós estamos num tempo que Deus tem nos chamado para fazermos a diferença. E essa diferença não está no falar, porque não são as palavras bonitas que vão levar as pessoas a Jesus. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade de fazermos a diferença, de sermos luz neste mundo. Nós precisamos brilhar, nós precisamos estar acesas, como luzes acesas na escuridão. As pessoas precisam ver em nós Jesus. Não adianta palavras bonitas que tenta convencer as pessoas. Até porque não é a gente que convence, é o Espírito Santo que convence. Então, nesses últimos dias, o Senhor tem nos chamado para sermos luz. Não vivermos de palavras, mas que venhamos ter atitudes que mostram que Jesus é maravilhoso e que é maravilhoso servir a esse Deus. Precisamos renunciar a muitas coisas para fazermos a sua vontade. Das pequenas coisas que acontecem no dia a dia, né? Por exemplo, o trânsito, onde a gente vê que ultimamente as pessoas já não têm mais paciência. É ali que nós precisamos mostrar que nós fazemos a diferença, né? E também nas lutas maiores das nossas vidas, quem sabe uma doença, um problema ali difícil, nós precisamos nos apegarmos a esse Deus e vivermos de maneira que, mesmo no momento difícil, o nome do Senhor seja glorificado, que as pessoas olhem para nós e elas pensem assim: meu Deus, como que pode alguém tá passando nesse momento difícil e tá feliz, tá em paz? Então nós precisamos buscar essa alegria em Deus, essa paz. Eu sei que não é fácil, eu já passei por momentos difíceis. Talvez não foi tão difícil como o momento que você esteja passando agora, mas para mim era muito difícil. Mas eu me apeguei a Deus, mesmo chorando, mesmo sofrendo, eu me apeguei a Ele. E o exemplo mesmo foi na maternidade, né? Eu passei momentos difíceis na maternidade, mas ali eu pude dar o meu testemunho ali, né? Que Deus, Ele pode fazer, que Ele é maravilhoso e que a gente pode ficar em paz mesmo em meio a momentos difíceis. Israel conquistou a terra e Raabe, aquela mulher que livrou os 2 homens de Deus da morte, né? E ali fez um juramento com eles. Agora eles cumpriram a parte deles, né? Para quem tem acompanhado comigo, vai saber do que eu estou falando. E agora ela, sua família, é livrada da morte, porque todos os habitantes daquela cidade morreram. Foi a ordem de Deus. Eles conquistaram aquela terra, eles destruíram tudo. E Deus falou que era para destruir tudo. Só ia se salvar Raabe e a sua família. Então Deus aqui mais uma vez cumprindo as suas promessas. Eu quero dizer que Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel. Nós estamos em um tempo em que é difícil confiar nas pessoas, mas eu quero dizer que o tempo passa, as pessoas mudam,
As leis podem mudar, os governantes podem mudar, mas tudo ainda está e sempre estará no controle desse Deus que nós servimos. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, como a Bíblia diz, né? Ele tem olhos para ver, ele tem ouvidos para ouvir, ele tem mãos para fazer, para agir. Então, esse Deus poderoso, esse Deus único, não muda. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não muda. Esse Deus não muda, ele continua o mesmo. Então, que você venha meditar nessa palavra nesse dia. E que você venha seguir. Que nós, eu me incluo, que nós venhamos temer esse Deus todos os dias. Vivemos em obediência. E quando a gente pensar em fazer algo que não seja de acordo com a palavra de Deus, que a gente venha sentir esse temor, que a gente venha pensar, se preocupar de como o nome do Senhor está sendo pregado. Será que as pessoas estão querendo servir a esse Deus que eu sirvo? Ou será que pelo meu testemunho as pessoas não querem nem saber desse Deus? Então é nossa responsabilidade. Deus nos chama para a responsabilidade hoje de fazermos a diferença. Que Deus te abençoe nesse dia. Que você venha compartilhar essa palavra com alguém. Que você venha comentar aqui embaixo um testemunho, um amém. Você vai estar me abençoando, vai dando like aí. E que Deus te abençoe.